Bom dia, meus irmãos. Prazer estar aqui nesta manhã. Eu tenho dito que há 14 anos que eu estou ali no Hospital Araújo Jorge, durante 12 anos no setor de transplantes de medula óssea, de maneira exclusiva. E com a aposentadoria da nossa irmã Iracema, ela nos desafiou a substituí-la como capelão ali. Eu tenho dito que o meu trabalho ali é como seguro de vida. Você paga para não usar. Meu desejo é que você não precise do meu trabalho ali. Mas se porventura necessitar, saiba que ali tem um irmão, tem um amigo, tem um pastor para caminhar ali naquele lugar tão difícil de se caminhar. É um prazer estar aqui porque esse trabalho começou aqui. No começo de 2004 eu estive aqui participando de um culto e na época eu vi no boletim o aviso de que quem quisesse participar da capelania hospitalar procurar a nossa irmã Iracema. E com isso estamos lá já há 14 anos. Tem sido uma bênção muito grande poder ser instrumento de Deus num lugar tão difícil e que precisa tanto de pessoas que pastoreiem aquelas almas que ali tanto sofrem. Nós vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã, no Salmo 37. Nós leremos dos versículos 1 a 11. Salmo 37, versículos de 1 a 11. O título colocado pela Sociedade Bíblica é Temporária a Felicidade dos Perversos. Salmo 37, de 1 a 11, diz a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Até o versículo de número 11. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no pequeno vídeo que será passado neste momento. Nosso país, surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça
outrora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Eu creio que essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Talvez em algum momento você já parou e fez essa pergunta. Talvez não encontrou respostas. Claro que a nossa dependência, acima de tudo, é do nosso Deus. Mas tudo o que acontece no nosso país, direto ou indiretamente, nos atinge. Nós não estamos isentos aqui, nessa caminhada, nesse período de peregrinação. Não é aqui a nossa pátria, mas enquanto estamos peregrinando, tudo isso com certeza nos atinge. Eu creio que João Alexandre, quando compôs essa música, lá no começo dos anos 90, a impressão que nós temos é que ele via o Brasil de 2018, dá essa impressão. Eu comentava com a nossa irmã Iracema que se eu fosse um pastor pentecostal, eu ia dizer que o João Alexandre recebeu uma revelação do Senhor para falar sobre tudo o que ele está falando. É impressionante como tem tudo a ver com o nosso país. E a letra diz como será o futuro do nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens e mulheres com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. E aí vem o desafio. Brasil, olha para cima, olha para cima. A solução não está em Brasília, a solução não está no ser humano acima de tudo. Quando nós olhamos para o nosso país, nós vivenciamos algumas situações inéditas. O assunto do momento é a corrupção.
é a Lava Jato. Esse é o assunto que nós ouvimos diariamente. E de maneira inédita, o STF e outros tribunais se reúnem para julgar homens e mulheres que, crendo na impunidade, assaltaram e continuam assaltando o nosso país. E isso, infelizmente, vai de norte a sul, de leste a oeste. Claro que nós somos inocentes. A corrupção não existe somente na área daqueles que governam, mas ela tomou conta também e tem se generalizado na vida daqueles que são também governados. A corrupção não está só em Brasília. Me lembro que há bem pouco tempo a corrupção era algo específico de alguns setores da sociedade. Alguns setores. Hoje não. Ela tomou conta, ela invadiu praticamente quase todo o nosso país. Isso nós vimos todos os dias praticamente. Olhando para aqueles que, de certa forma, são responsáveis pelo cuidado, pela direção, pelo bem-estar da nação, nós nos lembramos, nós somos chamados a atenção para uma das frases deste cântico que nós ouvimos, que diz: homens com tanto poder, que deveriam cuidar da nação, que deveriam cuidar do interesse daqueles que votaram neles, são pessoas com muito poder e quase zero de coração. Poucos dias eu estive em Brasília e eu nunca tinha entrado na Casa Verde e na Casa Azul, lá em Brasília, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. E eu saí de lá muito preocupado, porque é um mundo totalmente diferente do restante do Brasil. O que acontece ali não acontece em lugar nenhum do Brasil. E é complicado quem chega ali pensar no restante da nação. E a tendência é desfrutar de tudo que está ali, de tudo que é oferecido. Mas o que mais nos preocupa é o fato de que muitos brasileiros têm sido levados a invejar esses corruptos e também procurar tirar proveito da situação, tirar proveito dos cofres públicos, de tudo que tem no nosso país, das nossas riquezas. Como crentes que somos, a Igreja do Senhor Jesus, em momentos como esse nós somos tentados, se começarmos a olhar muito horizontalmente falando, nós somos tentados a questionar perante Deus a situação, o momento que nós vivemos, e somos tentados a pensar como Asaf. Asaf era um músico de Israel, e no Salmo 73 ele diz que ele começou a olhar horizontalmente, vendo justos sofrendo e ímpios desfrutando de toda a tranquilidade. E ele chega à seguinte conclusão: não vale a pena manter puro o coração. Nós somos tentados diariamente a pensar assim também. Não vale a pena falar a verdade, não vale a pena ser honesto, não vale a pena pagar impostos, não vale a pena, não vale a pena. Esse é um problema muito sério, uma tentação constante. Asaf diz: não, conservei inutilmente o meu coração. Eu vou agir como todo mundo age. Eu vou entrar junto com a massa por esse caminho em que todos procuram levar vantagem de uma forma ou de outra. Muitos são aqueles que acreditam que o mundo é dos espertos. E aí eu me lembro, aqueles que são mais jovens aqui como eu, se lembram da lei de Gerson. Meia esquerda da seleção brasileira de 1970, muitos aqui não eram nascidos. Ele fez durante um tempo uma propaganda de um cigarro chamado Vila Rica. E num determinado momento eles perguntam para o Gerson quais as vantagens de se fumar Vila Rica. E ele vai falar de algumas vantagens. Quem sabe hoje ele se arrependa disso. Mas ele vai falar de algumas vantagens. E ao final ele desafia os seus ouvintes a levar vantagem comprando e fumando Vila Rica. E ao final ele diz assim: por que
é correto, o importante é levar vantagem em tudo. E num bom carioquês ele termina: certo? Certo. O importante é levar vantagem em tudo. É a lei de Gerson que continua prevalecendo. A questão da maldade humana, se nós formos olhar para a palavra de Deus, ela não é nova. Ela não tem a sua origem no Brasil, nos partidos políticos, nos nossos dias. Ela é tão antiga como a humanidade. Ela começa, se nós formos procurar a origem da corrupção, da maldade, da violência, nós vamos voltar lá para o capítulo 3 de Gênesis, onde Adão e Eva desobedecem a Deus, quebram a comunhão vertical, e horizontalmente depois vêm as consequências, e elas continuam aí. O clímax, o ponto mais alto dessa corrupção, é no momento em que Deus, o escritor usando uma linguagem humana, atribui a Deus um sentimento que ele não tem, mas o escritor diz que Deus se arrependeu. A maldade era tamanha, a violência era tamanha, que Deus se arrepende de ter criado o ser humano e diz: eu vou destruí-lo, e manda então o dilúvio. O tema dominante do salmo que nós lemos é a intrigante questão da prosperidade do ímpio, com o sofrimento muitas vezes do justo. Isso sempre foi uma questão que intrigou servos e servas de Deus desde muito tempo. O salmo que nós lemos, Salmo 37, ele foi escrito pelo rei Davi, quando ele já era bem experiente. Versículo 25 do salmo que nós lemos, ele diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Fui moço e agora sou velho. Com certeza na sua caminhada ele tinha presenciado inúmeras vezes pessoas temente a Deus, sofrendo, passando por dificuldades, por provações, enquanto muitas vezes homens e mulheres que não tinham o temor do Senhor viviam de maneira tranquila. E Asaf fala disso no Salmo 73, quando ele diz: olha, são pessoas que vivem rodeadas de amigos, são saudáveis, não enfrentam dificuldades, falam do ser humano, falam contra o próprio Deus, blasfemam contra Deus e vivem tranquilos. Nada acontece com eles, nada acontece com eles. E com certeza Davi tinha visto muitas situações assim. O que o salmista procura mostrar através do Salmo 37 não é uma resposta ou porquê muitas vezes o justo sofre enquanto o ímpio vive tranquilamente. Não. Ele procura mostrar através desse salmo como o justo deveria viver mesmo em situações adversas. Não é o porquê, não é dar resposta a questionamentos, não, mas dizer: olha, você deve, segundo a orientação da palavra de Deus, viver desta maneira. O que o salmista quer mostrar é que mesmo que o ímpio prospere, a sua prosperidade é transitória, ela é passageira, ela é ilusória, enquanto a prosperidade daquela pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ela é permanente, ela não depende, pelo menos não deveria depender das circunstâncias, das situações. Diante do que dissemos, nosso desejo é refletir com a igreja o seguinte tema: aprendendo com os paradoxos da vida. Aprendendo com os paradoxos da vida. Essa situação que vive o nosso país, ela é paradoxal, com certeza. Paradoxo é um conceito que é ou parece comum, é uma contradição, pelo menos na aparência. Paradoxo é uma contradição, pelo menos na aparência. Por exemplo, nós temos alguns paradoxos. Se Deus é bom, por que permite tanta maldade, tanta violência? Talvez você já se perguntou isso. Em algum momento que você foi atingido ou atingida, alguém da família, você se perguntou: se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso? Também nos questionamos muitas vezes: se Deus é amor, por que permite tanto ódio entre os seres humanos? Se Deus é amor, por que permite? Ainda mais, se nós poderíamos ficar aqui o dia todo perguntando,
Mas ainda mais nós perguntamos se Deus é justo, porque permite tanta injustiça, tanta corrupção. Por quê? Por quê? Por quê? Os porquês, desde o passado, muitos deles nunca serão respondidos. Me lembro que eu me interessei por essa questão da oncologia, quando trabalhando como evangelista, lá na congregação do Veracruz, Conjunto Veracruz 1, onde está o pastor Rogério hoje, eu fui visitar um menino de 12 anos que estava sofrendo com uma leucemia. E esse menino tinha uma preocupação muito grande. Ele tinha medo de pecar contra Deus, perguntando para ele por que ele estava passando por aquele momento. E num determinado momento ele disse: João, eu posso perguntar para Deus por que eu estou passando por tudo isso? Eu disse: pode, Lucas. Se tem alguém que você pode abrir o seu coração, falar dos seus medos, das suas dúvidas, inclusive da ira, se você senti-la, é com Deus. Com Ele você pode fazer isso tranquilamente. Eu disse: só que há uma questão, cuidado com os porquês. Primeiro, porque Deus não é obrigado, Ele não tem obrigação nenhuma em dar respostas a nós. Ele não tem nenhuma obrigação. Ele é Deus e nós somos pecadores. Então, primeiro, cuidado, porque Ele não é obrigado a responder. Depois eu disse: olha, você deve tomar cuidado também, porque algumas questões são respondidas imediatamente. Outras, quem sabe lá adiante, depois de muito tempo, você olha para trás e diz assim: hoje eu compreendo, porque eu passei por aquela situação, hoje eu entendo. E há outras que não terão respostas. Ninguém vai anotar numa caderneta algumas questões e chegar depois na presença do Senhor e falar: Senhor, eu quero que o Senhor esclarece para mim aqui algumas questões. Não, nenhum de nós vai fazer isso. Depois que nós estivermos na presença dEle, todos os porquês estão respondidos. Plenamente nosso coração vai estar satisfeito. Então eu disse para ele: mas você pode fazer isso. E como não perguntar para Deus algumas coisas quando nós estamos envolvidos em paradoxos, em situações complicadas? Durante esses 14 anos que eu estou lá no Hospital Araújo Jorge, semana passada, durante uns 10 dias, eu acompanhei a filha do reverendo Wilson Rodrigues. Ele é missionário da missão, da Junta de Missões Nacionais, lá em Roda Velha, na Bahia. E a filha dele estava tratando lá no Araújo Jorge, estava internada, e eu acompanhei a família durante uns 10 dias. E foi um momento muito paradoxal, muitas contradições, muitas perguntas, muitas vezes sem respostas. E num determinado momento dessa caminhada, o reverendo Wilson me chama do lado, em particular, disse assim: irmão, você que trabalha aqui, conhece a realidade, eu queria que você abrisse o coração comigo e não me escondesse nada. O senhor vai levar a minha filha? O que você acha? Ninguém tinha me feito essa pergunta ali. Foi um momento muito difícil. Eu disse para ele assim: olha, irmão, ele vai levar. Eu creio que ele vai levar. Não sei daqui a quanto tempo, mas eu creio que ele vai levar. E no sábado retrasado, o Senhor levou a Jaciane. Então são momentos como esse que surgem perguntas que muitas vezes não têm resposta. Aprendendo com os paradoxos da vida. Abacuque experimentou isso em determinado momento, e ele pergunta: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou ficar sem respostas? E continua sem resposta. 3 questões são importantes nós refletirmos sobre o tema aprendendo com os paradoxos da vida. O primeiro deles é que, segundo Davi, aqui no Salmo 37, nós aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, primeiramente confiando no Senhor. Do versículo 1 ao versículo 11, o desafio de Davi para os seus leitores era desafiá-los a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a entregar toda a sua vida de maneira plena nas mãos do Senhor e descansar nele. Segundo Davi, o antídoto ou o antiveneno para tratar da questão da indignação é a confiança no Senhor.
O que Davi quer incutir na mente dos seus leitores é que entre a indignação e a inveja há uma linha divisória imperceptível muitas vezes, e há o risco de se passar de uma indignação por uma determinada situação para a inveja. Isso estava acontecendo com Asaf, quando ele dizia: eu invejava os malfeitores, eu invejava os arrogantes. João Calvino, comentando o Salmo 37, ele diz: o salmista primeiro procura exortar os seus leitores a protegerem as suas mentes, a fim de que uma felicidade que não passa de algo transitório, ou melhor, imaginário, não os perturbe nem os inquiete. E segundo, para que a inveja não os leve a pecar. Diz, essa era a preocupação do salmista. E aí no versículo 2, ele procura mostrar os motivos, porque ele diz: olha, pois eles, isto é, aqueles que não têm o temor de Deus, dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O salmista que usa uma figura muito conhecida do judeu, que era a erva que de manhã estava verde, bonita, viçosa, à tarde pelo calor, pelo sol, ela secava, ela murchava. E ele diz: assim é a vida daqueles que não temem a Deus. Então o desafio era confiar no Senhor, confiar no Senhor. Naquele momento que o povo mais necessitava, não era invejar o ímpio, e sim confiar em Deus. Por isso nos versículos 3, 4, 5 e 7, o salmista aponta 4 atitudes a serem tomadas pelos seus leitores. A primeira dela, no versículo 3, ele diz: confia no Senhor, acima de tudo. Versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor, isto é, deleite-se no Senhor, espere no Senhor. Se o desejo é justiça, Ele fará a justiça. Haverá um momento que essa justiça será feita. Versículo 6 diz: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Por isso ele diz: agrada-te do Senhor. Versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega sua vida, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele. E no versículo 7 ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Em situações como essa, o importante era confiar, era descansar no Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos com os paradoxos da vida, ou aprendemos com eles, compreendendo a realidade de justos e ímpios. O que levou Asaf a quase cair, a quase sofrer uma grande queda, é porque ele não entendia bem a realidade de justos e ímpios. Por isso ele invejava aquela vida, invejava a maneira como eles viviam. Ele não tinha noção plena naquele momento de que o pouco que ele possuía valia muito mais do que toda a abundância de todos os ímpios. Nós aprendemos com os paradoxos, compreendendo a realidade de justos e ímpios. A partir do verso 12, o salmista mostra aos seus leitores o contraste entre a atitude de justos e ímpios, e mostra também a consequência delas. As duas terão consequências, e ele passa então a mostrar essa realidade, o futuro que aguarda um e outro. João Calvino, também falando sobre isso, ele diz: embora a vida dos santos se veja assaltada por muitos perigos, contudo estão seguros no socorro e proteção de Deus. E embora os ímpios tramem contra eles, serão continuamente preservados. Continuamente preservados. Eu creio que a compreensão da realidade de um e outro fez com que Asaf saísse daquela situação complexa que ele estava se envolvendo. Quando ele entra no santuário e olha para o fim de um e o fim de outro, quando ele vê que aqueles que não tinham o temor do Senhor eram colocados em lugares escorregadios, Asaf chega à seguinte conclusão: eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Quando ele entende
a realidade de justos e de ímpios, a importância do temor do Senhor, de manter puro o coração, ele diz: eu estava embrutecido. Contrastando a realidade do ímpio com a vida do justo, mesmo que temporariamente em desvantagem, a vida do justo é incomparavelmente melhor, com certeza. Por isso, versículo 16, o salmista diz: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos com os paradoxos da vida, esperando na justiça que vem do Senhor. Eu costumo dizer que se a nossa esperança está na justiça humana, nós estamos literalmente roubados, literalmente. Mesmo sabendo que há ainda neste país pessoas honestas, juízes justos nas suas limitações, mas se a nossa esperança é no STF, é no TRF4, ou noutros jurados, ou noutros seres humanos, nós estamos literalmente roubados. Nós aprendemos a lidar com situações como essa que atravessa o nosso país, esperando acima de tudo na justiça que vem do Senhor, o justo juiz. O salmista deixa bem claro que diante dos paradoxos da vida, ao invés do servo ou a serva de Deus deixar-se levar pela indignação, a ira e consequentemente a inveja, ele ou ela deve apartar-se do mal e fazer o bem e continuar a sua caminhada. A partir do versículo 28, Davi com sobra lista a atitude de Deus quanto à vida dos justos e dos ímpios. Primeiramente é dito pelo salmista que Deus não somente é justiça, mas que Ele ama a justiça, e por isso Ele abençoa o justo e castiga o ímpio. Salmo 9, versículos 7 e 8 diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Salmo 75, versículos 7 e 8 diz: Deus é juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-nos até as escórias todos os ímpios da terra, todos os ímpios da terra. Quanto aos justos, ele diz que eles não serão desamparados. Versículo 33 diz que eles serão preservados para sempre. Eles herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículos 32 e 33 diz que o Senhor não os deixa na mão dos ímpios. E ao final ele diz que eles serão exaltados quando o Senhor exterminar o ímpio. Quanto aos ímpios, ele diz que não somente o ímpio, mas também a sua descendência será destruída. O ímpio com certeza será condenado. E os versículos 35 e 36 diz que por causa da justiça de Deus, a prepotência do ímpio será abatida. Aquelas pessoas que se consideram melhores do que Jesus Cristo, como nós ouvimos há algum tempo atrás, essas pessoas serão responsabilizadas. E o Salmo diz no versículo 35 e 36: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, passei e eis que desaparecera, procurei-o e não foi encontrado. Diante de tudo isso, a atitude deles deveria ser: espera no Senhor e segue o seu caminho. Espera no Senhor, espera na justiça dele. Eles deveriam mudar o foco, tirando do homem ímpio e colocando naquele que tinha integridade. O versículo 37 diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Agindo assim, com certeza o resultado seria o que nós vemos nos versículos 39 e 40, que diz: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio.
Como lidar com os paradoxos da vida? Confiando no Senhor, confiança que nós adquirimos no dia a dia, na comunhão com o Senhor, enquanto os pastos estão verdejantes, enquanto as águas estão tranquilas, nesse momento que nós aprendemos a confiar no Senhor, porque quando vem os vales, nós descansamos porque sabemos que Ele atravessa conosco, compreendendo a realidade de justos e ímpios, entendendo que as situações complexas que envolvem muitas vezes a vida daquele ou daquela que teme ao Senhor, é uma situação que temporariamente o deixa em desvantagem, mas há muito o que ganhar numa situação assim, e também acima de tudo esperando na justiça que vem do Senhor. Em relação a nós, primeira igreja presbiteriana de Goiânia, o que o Senhor espera de nós é que nós nos aquietemos neste momento. Quem sabe o Senhor está permitindo o nosso país passar pelo que está passando para nos chamar a atenção, para que a gente possa aprender a lidar com situações assim. Quem sabe nos chamar a atenção porque muitas vezes nós criticamos as grandes corrupções, mas fazemos coisas pequenas, levamos vantagens em algumas questões simples muitas vezes, que nós já nos acostumamos. Às vezes eu critico o governante que coloca o seu parente lá, porque é nepotismo, mas eu me alegro quando é meu parente, quando é da minha família, quando coloco meu filho, quando arrumo emprego para minha esposa, e Ele muitas vezes permite para nós nos alertarmos quanto a isso. O que Ele deseja de nós, o que Ele quer de nós é que nós compreendamos que a felicidade daquele que não tem o temor do Senhor é ilusória, é passageira. Provérbios 1:32 diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sensação de bem-estar os leva à destruição. E também o Senhor quer que, assim como o salmista, nós esperemos na justiça que vem dele, Deus. Justiça que um dia será revelada de maneira plena, quando todos forem chamados à sua presença. Aquele dia em que Cristo irá se assentar no trono para julgar todos os seres humanos. E aí, Ele não precisará de delação, não precisará de delatores. Aí o ser humano não irá comparecer a Curitiba com o juiz Sérgio Moro, não, aí é na presença do Senhor. Eu me lembro que há algum tempo, eu vi no boletim aqui da igreja, uma meditação cujo tema era: sorria, você está sendo filmado. É importante que todos nós tenhamos essa consciência, não só aqueles que estão no poder, mas todos nós. Sorria, você está sendo filmado, tudo está às claras aos olhos daquele que um dia nós iremos comparecer na sua presença. Meu desejo é que o Senhor possa nos abençoar como igreja, nós que temos a responsabilidade de sermos transformadores dessa sociedade que se perde, que se corrompe a cada dia. Esse é um desafio muito grande, não para nós pedirmos ao Senhor que transforme o nosso país, mas que nos transforme como igreja, para que nós possamos cumprir fielmente o papel de sermos sal da terra e luz do mundo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos orar. Pai Santo, nós queremos que a Tua palavra seja verdade nas nossas vidas. Queremos ser não somente ouvintes, mas acima de tudo praticantes da palavra do Senhor. Aplique-a, Senhor, a cada dia aos nossos corações e transforme a nossa vida segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome.